Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre a relação escola-família e a comunidade na educação infantil, tá certo? Eu espero que vocês fiquem aqui até o final dessa aula para que a gente possa estar discutindo e tratando de assuntos que são importantes dentro desse processo formativo de vocês, tá bom? Então, na educação infantil, a criança ela deve ser vista como protagonista, mas é preciso enfrentar alguns desafios, né? Que são desafios estruturais, desafios conceituais, que vão ser apresentados dentro desse universo da educação infantil. E aí, a gente precisa entender que escola é escola, família é família, mas que elas têm responsabilidades em comum, né, que cada uma tem função, e que essas duas, elas são instituições importantes, né, dentro desse processo formativo da criança, tá? E do desenvolvimento integral do indivíduo. Então, a interação e a importância do vínculo afetivo é fundamental. E quando a gente fala de vínculo afetivo, a gente leva em consideração os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, as interações, né, o processo de socialização da criança que é tão importante. Então, a gente precisa entender que existe um marco legal, né, da primeira infância e que esse marco legal ele está previsto na lei número 13.257, de 8 de março de 2016, que traz como subsídios para que a gente possa compreender um pouco sobre essa primeira infância, que uma sociedade que se preocupa com seu futuro é uma sociedade que investe no desenvolvimento de suas crianças, né? Que vai, através dos estudos que são comprovados que os 6 primeiros anos de vida da criança, incluindo a gestação, são cruciais para o desenvolvimento do adulto que irá se tornar, né? Então, nós já falamos sobre esse desenvolvimento na primeira infância, que é tão importante, né? Que a gente precisa ter uma sociedade com maior igualdade de oportunidades, e é imprescindível que nossas leis e políticas públicas dediquem atenção especial aos primeiros anos de vida. E aí a gente vai ter várias organizações não governamentais que vão estar propondo discussões sobre essa primeira infância, como fazer valer esse marco legal da primeira infância, as questões relacionadas ao vínculo afetivo e também à educação infantil. Então, Sonkoff Philip diz que os primeiros anos de vida de uma criança são cruciais para o seu desenvolvimento. Desde o nascimento até os 5 anos de idade, as crianças desenvolvem capacidades fundamentais sobre as quais o resto de seu desenvolvimento será construído. Assim como ambientes positivos e oportunidades podem levar ao seu sucesso, o fracasso em fornecer essas oportunidades pode reduzir significativamente as perspectivas futuras. Então, a gente precisa entender que dentro desse território, dos 0 aos 5, 6 anos de idade, que é o que é classificado como primeira infância, vai ser fundamental para essas capacidades que a criança vai desenvolver para se tornar um bom adulto, né? Um adulto feliz, um adulto competente, organizado, tá? E propício ao sucesso, né? Então, o que é que cabe dentro desse processo de educação e cuidados na primeira infância? Né? E que é responsabilidade do Estado, né, da escola, da família também. Uma infraestrutura adequada, né, propícia ao desenvolvimento infantil, através dos ambientes de aprendizagem, da organização do trabalho pedagógico, e essa organização do trabalho pedagógico, ela incide sobre a responsabilidade do professor de conhecer toda essa primeira infância e de entender como fazer a organização desse trabalho pedagógico. E aí eu já deixo para vocês aqui o spoiler de que no próximo módulo a gente vai estar falando sobre essa organização do trabalho pedagógico e da importância da organização, da sistematização de um planejamento organizado, né,
para a educação infantil, materiais, livros e brinquedos adequados à faixa etária da criança. Isso está também dentro da infraestrutura que deve ser oferecido dentro da educação e cuidados na primeira infância. No que diz respeito ao desenvolvimento e aprendizagem da primeira infância, a gente precisa levar em consideração a mobilidade corporal, que é justamente a relação com as brincadeiras e as interações. E aí cabe também a gente pensar os direitos de aprendizagem, onde a criança vai poder se expressar, onde a criança vai poder conhecer-se, conhecer o outro, né? A alimentação e a saúde também, que é fundamental. Não dá para a gente aprender se a gente não tiver um bem de saúde, se a gente não tiver se alimentando de forma legal. O currículo, né, que precisa ter um acompanhamento e uma intervenção pedagógica adequada. Então, não basta brincar de fazer a educação infantil. A educação infantil precisa ser levada a sério, né, precisa ser desenvolvida dentro desses eixos que vão fomentar a primeira infância e que vão influenciar no pleno desenvolvimento do indivíduo. E dentro do eixo comportamento, a gente vai ter as habilidades parentais, e aí é tão fundamental a relação família-escola, né, essa organização em que cada um assume a sua responsabilidade em benefício do desenvolvimento pleno do aluno. A diminuição da agressividade, essa agressividade não só física, mas também psicológica, né, que a gente tem visto acontecer, infelizmente, mas que precisa ser, de uma certa forma, abandonada, né? As funções executivas, que estão muito relacionadas com o desenvolvimento e com a aprendizagem também, elas fazem parte desse eixo comportamento e precisam ser conhecidas pelos professores, precisam ser entendidas pelos professores para que possam ser propostas atividades para o desenvolvimento dessas funções executivas que são fundamentais no processo de aprendizagem do sujeito. E aí a gente traz aqui aspectos que são fundamentais dentro desse desenvolvimento desses eixos, né? A família, com o vínculo de confiança, então, o não abandono afetivo também, então, a possibilidade de envolvimento, de participação, de interação com a família é fundamental no desenvolvimento da criança, a formação do professor, né, dentro de todos esses aspectos, o conhecimento do professor vai ser fundamental nessa primeira infância, para gerar o desenvolvimento integral, né? O que é o desenvolvimento integral? É o desenvolvimento que engloba os aspectos cognitivos, os aspectos motores, os aspectos sociais, os aspectos emocionais de um indivíduo, tá bom? Então, quando a gente diz que escola é escola e família é família, o que ambas as instituições têm em comum é o fato de preparar os membros jovens para sua inserção futura na sociedade e para o desempenho de funções que possibilitem a continuidade da vida social. Ambos desempenham um papel importante na formação do indivíduo do futuro cidadão. Cada qual com as suas responsabilidades mais integradas, unidas, né, para que a gente possa ter esse território fértil de aprendizado. Então, as escolas podem criar um ambiente que venha a constituir-se num espelho e num mundo para as crianças, ajudando-as a caminhar para fora de um ambiente familiar diverso e criando uma rede de relações fora das famílias de origem, que lhes possibilite uma vida digna, com relações humanas estáveis e amorosas. Então, cabe à escola a organização desses papéis fora da realidade familiar, né? Dentro do espaço social ampliado. Então, quando há conflito nas famílias, brigas, desentendimentos, a criança sofre muito. E aí cabe à família, né, o gerenciamento dessas emoções, o gerenciamento dessas relações que vão influenciar diretamente no desenvolvimento cognitivo e muito mais no desenvolvimento emocional da criança que está presente naquele espaço, por um acaso de briga, de desentendimento, né?
E aí, quais são os sinais que uma criança pode apresentar quando está enfrentando problemas em casa? E isso vai respingar, isso vai refletir nas suas atitudes em sala de aula. Instabilidade emocional, chora facilmente, se irrita muito fácil, tem acessos de raiva sem motivo aparente, às vezes tem insônia, né? Então, não é só uma questão emocional, mas também uma questão física, uma questão de saúde. Problemas na alimentação, como perda, o aumento brusco de apetite, náuseas, vômito, febre sem causa física identificável, autoestima baixa, perda no rendimento escolar e dificuldade de socialização. Então, a gente precisa, enquanto profissional da educação, enquanto professor da educação infantil, estar atento a essas questões que podem estar envolvendo o emocional das crianças por problemas em casa, tá? E aí, cabe a sensibilidade, né, esse olhar atento do professor, de estar avaliando todas essas situações para poder entrar em contato com a família, para poder entrar em contato com a direção da escola, para estar propondo uma intervenção que possa gerar um conforto para essa criança, né, de fato, um desenvolvimento integral. Então, as há conflitos entre a família e a escola, que são dois, tá repetido. Deixa eu até tirar logo aqui, tá? Há conflitos entre a escola e a família? Quais são os problemas que as escolas enfrentam em relação à família, né? A gente sempre tem muito essa questão que a família nem sempre está presente, a família nem sempre está auxiliando, a família nem sempre está agindo conforme deveria, né? E aí a escola precisa muitas vezes fazer o papel da família, fazer essa mediação entre a família e o aluno, tá? Então, os conflitos entre família e escola podem advir das diferenças de classes sociais, dos valores, das crenças, dos hábitos de interação e comunicação subjacentes aos modelos educativos. Tanto crianças como pais podem comportar-se segundo modelos que não são os da escola, né? E aí a gente vai levar em consideração as questões também educativas, né? Uma família que não vê, que não valoriza o espaço escolar, né? Como espaço propício para o aprendizado, para o desenvolvimento de habilidades, ela vai ser uma família que não vai incentivar a criança a ir à escola, não vai incentivar a criança a fazer as atividades, não vai enviar o material que a escola está pedindo no dia certo. Então, essa relação nem sempre está de acordo com o modelo da escola, né? Mas a escola precisa estar firme e forte para estar mediando essas situações de conflito, tá? E aí a gente precisa, né, enquanto escola, enquanto profissional, entender que esse vínculo afetivo entre escola e família é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e afetivo e emocional e integral e pleno do sujeito, né? Então, a escola, ela deve conhecer e considerar as crenças e valores, e a família precisa aproximar da escola e conhecer a proposta pedagógica, né? Enquanto a escola precisa conhecer essas crenças e valores da família, ficar por dentro, né, dessa relação com a família precisa se aproximar da escola e conhecer a proposta pedagógica, enquanto a escola precisa conhecer a diversidade de práticas culturais do grupo social que a família participa, a família precisa reconhecer a importância da educação, né? Enquanto a escola precisa constituir uma forma de cuidar respeitando a cultura local, a cultura da família, né? Sem invalidar os direitos que são adquiridos pelos cidadãos, a família precisa participar das atividades da escola e estreitar os vínculos para que o aluno possa se sentir de fato acolhido nesse espaço escolar e ter na família também um apoio, né? Educativo e emocional.
Uma criança, ao ingressar na educação infantil, irá ampliar seu universo pessoal, ao conectar-se com universos familiares bastante diferenciados. Cada criança que compõe uma turma, ela traz uma cultura, ela traz crenças, ela traz valores que são próprios da sua família e que precisam ser divididos, e que precisam ser socializados, e que precisam ser respeitados e validados, tá? Então, a gente traz aqui essa imagem de que escola mais família, né, essa união torna uma criança feliz, tá? Então, a relação família-escola, as famílias não podem ser vistas apenas como usuárias de um serviço, mas como colaboradoras, isto é, coautoras do processo educacional, pois é preciso sintonia quando se trata de educar uma criança pequena ou um bebê. Então, na educação infantil, é fundamental essa relação, né? A instituição dessa parceria, tá? Dessa colaboração. A escola, apesar do seu relacionamento com a comunidade, com as famílias, terá estratégias educativas diferenciadas, pois ela precisa atender as crianças na perspectiva da vida coletiva, e não do atendimento individual, como acontece na família, né? Como acontece nos lares. Escola e família terão de construir bases sólidas para garantir o desenvolvimento das crianças. E essa base sólida, na escola, ela está baseada na teoria, e na família, ela está baseada no vínculo afetivo, nas emoções, no amor. E qual é o impacto do desenvolvimento na primeira infância sobre a aprendizagem, né? Se essa relação família-escola ela está acontecendo de uma forma valorosa, né, de uma forma saudável, o desenvolvimento na primeira infância ele vai acontecer de forma crucial. A criança deve ser considerada em sua individualidade, né, entender que o José ele aprende de uma maneira específica, que a Maria aprende de uma maneira específica, que tem suas crenças, que tem sua individualidade, que tem seus gostos, que tem seus desgostos, né? De uma forma bem própria. Investir mais cedo no desenvolvimento da criança, então, quanto mais cedo a criança for para a escola, quanto mais cedo a criança for estimulada, melhor vai ser para o seu desenvolvimento e para o seu aprendizado. O acionamento de políticas públicas voltadas para a melhoria da saúde materno-infantil é fundamental para o desenvolvimento da primeira infância. Frequentar creche e pré-escola de qualidade tem efeitos positivos no desenvolvimento das crianças também, tá? E aí, além disso, experiências positivas na primeira infância vão contribuir para o desenvolvimento saudável do cérebro, permitindo que a arquitetura cerebral seja sólida e tenha uma estrutura mais apta a superar dificuldades do que de uma criança, do que uma pessoa cuja primeira infância tenha sido marcada por experiências notadamente ruins. E aí, essas experiências ruins, a gente vai pensar em agressividade, a gente vai pensar no uso de drogas por parte dos pais, a gente vai pensar em violência doméstica, a gente vai pensar em negligência familiar, né? Então, são atitudes, um espaço vulnerável, né? Um território vulnerável que as crianças se encontram, são atitudes, são ações que vão influenciar em experiências ruins e, consequentemente, vai influenciar também no desenvolvimento das habilidades, a fome também, né? A sujeira, né? A higiene, ela é fundamental nessa saúde do cérebro, né? Nessa saúde do aprendizado, tá? E aí, só para a gente poder lembrar, relembrar lá nas nossas primeiras aulas, nessa disciplina de Fundamentos da Educação Infantil, quem é a criança? Que a gente não pode esquecer jamais. É um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza, sobre a sociedade e produz cultura, tá? Então, a gente não pode esquecer que esse conceito que está lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ele precisa permear todas as nossas ações de planejamento, todas as nossas reflexões enquanto escola de educação infantil, e também enquanto mediadores dessas famílias, para que a gente possa permitir que esses direitos da criança sejam, de fato, validados, tá?
Então, crianças são seres capazes e devem ser protagonistas no projeto educacional, devem viver uma experiência de infância comprometida com a aprendizagem que é gerada pela curiosidade, pela brincadeira, pela imaginação e pela fantasia, e que todas essas ações, né, todas essas experiências, elas vão ser influenciadas, elas vão ser mediadas por um educador que conhece e que sabe planejar de uma forma criativa, de uma forma contínua e de uma forma significativa todas essas experiências, tá? E aí, aqui a gente precisa entender também que dentro desse território, né, em que a gente precisa propiciar o protagonismo infantil, a família vai ser fundamental, tem um papel importante, que é justamente de agregar valor, né, que é de oferecer um espaço onde a criança também possa participar, também possa se expressar, que a criança também possa criar, né, ser criativa, ter essa sua curiosidade despertada e também resolvida dentro do território familiar, tá? Então, cabe à escola e à família ser esse espaço, né, ser mediadores do desenvolvimento infantil, tá certo? E aí, vocês até aqui estão entendendo, estão gostando, estão aprendendo cada vez mais, né? Justamente porque dentro desse processo formativo que vocês se encontram, conhecer e aprender sobre a primeira infância é fundamental, porque quem sabe daqui uns dias vocês vão ser professores de educação infantil e vão ter que estar despertando e proporcionando experiências que as crianças possam ser protagonistas dos seus projetos educacionais, não é? Aqui eu me despeço de vocês e deixo aqui a minha gratidão por vocês estarem aqui até esse momento, né? Quem ficou aqui até esse momento, gratidão. Nós nos encontraremos na nossa próxima aula, com o nosso próximo conteúdo, para que a gente possa estar ampliando cada vez mais o nosso repertório pedagógico sobre a educação infantil e sobre esses espaços, tempos e planejamento que são imprescindíveis para a realização de um bom trabalho pedagógico, tá bom? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.